Olá, está começando mais uma edição do Câmara Rio Notícias. Veja os destaques. Debate na Câmara Municipal discute situação dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Se a cidade do Rio de Janeiro não tiver recursos para as medidas socioeducativas de meio aberto, mais uma vez os direitos desses meninos vão ser violados. Vereadores aprovam um projeto de lei que regulamenta as atividades de mototaxistas. Hoje, os mototáxis são uma realidade no Rio de Janeiro. Em grande parte, são milhares de jovens que moram em localidades carentes, que têm ali a sua oportunidade de emprego. E hoje nós temos o orgulho de sair daqui nessa tarde de hoje com essa vitória muito grande para a categoria. E o clima já é de Natal na tradicional escola de Papai Noel, que forma os bons velhinhos para divertir a criançada no fim do ano. O Papai Noel não faz apenas a alegria das crianças. A figura do bom velhinho também ajuda esses alunos de barba branca a driblar a crise. 90% dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas são do sexo masculino. Preocupado com a situação desses jovens, o vereador Célio Luparelli apresentou um projeto de lei para garantir vagas para menores infratores em órgãos públicos. A situação dos jovens que cumprem medidas socioeducativas foi discutida durante um debate público na Câmara Municipal. A repórter Luciana Cabizieri acompanhou. O debate público fez um raio-x da atual situação dos jovens que cumprem medidas socioeducativas e discutiu as garantias dos direitos desses adolescentes. Dos 1.458 jovens que cumprem medidas socioeducativas, 94% são do sexo masculino, a maioria de cor negra e não completaram o ensino fundamental. Atualmente, os 14 Centros de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, vêm desenvolvendo projetos de reinserção desses jovens na sociedade. Mas a escassez de recursos e a falta de políticas públicas podem diminuir os avanços nessa área. A Secretaria de Assistência precisa realmente de vários recursos e a educação tem conseguido, efetivamente, há algum tempo, até com o apoio do Unicef, políticas integradas, mas realmente a gente vê que tem uma hora que o que falta são profissionais e recursos trazem mais profissionais também. Para o auditor fiscal do Ministério Público do Trabalho, Ramon Faria Santos, só projetos sociais não são suficientes para reverter o quadro de abandono e devolver a cidadania a esses jovens. É necessário que leis como, por exemplo, a do Jovem Aprendiz, que hoje dispõe de 48 mil vagas ociosas em todo o estado, sejam cumpridas. Se todas as empresas decidissem cumprir a sua cota, nós teríamos hoje, mais, além dos que já estão contratados, mais 48 mil jovens contratados. Isso para que os senhores tenham uma noção do potencial dessa ferramenta instituída em lei, não precisa alterar a lei, não precisa fazer nada, ela já está posta, basta que seja implementada. Uma reserva orçamentária para destinar mais recursos para investimento em novos CREAS, na contratação de assistentes sociais e na implementação do projeto Passo a Passo é fundamental para que se reverta a atual situação. Nós precisamos, para o cumprimento da medida socioeducativa, da implementação de pelo menos algum projeto no município. Hoje o município não tem nenhum projeto para essa medida em meio aberto. E existe um projeto chamado Passo a Passo, que já foi projeto no município, implantado com muito sucesso, que custaria em torno de R$ 2.200.000 por ano. Então, nesse momento em que será votada a proposta orçamentária enviada pelo Executivo e também o plano plurianual, é muito importante fazer essa reserva orçamentária. A coordenadora do Unicef alerta para os danos causados pelo abandono dos órgãos públicos. Se nós não tivermos recursos, se a cidade do Rio de Janeiro não tiver recursos para as medidas socioeducativas de meio aberto, mais uma vez os direitos desses meninos vão ser violados. Nós sabemos que se eles já estão nessa situação, muitas vezes seus direitos com relação à educação, à saúde, à assistência, à convivência familiar e comunitária foi negado. O vereador professor Célio Luparelli apresentou um projeto de lei para garantir vagas de empregos para esses jovens em órgãos públicos. Nós tivemos já agora a montagem de um projeto de lei que vai fazer com que as empresas priorizem esses adolescentes que estão na situação de cumprir determinadas atividades, isso por decisão judicial, e
a prefeitura vai ter que cobrar dessas empresas a sua participação. A começar própria com o LURB, que tem, segundo as informações, 1.000 vagas para serem preenchidas com esses adolescentes nessa situação de medidas socioeducativas em meio aberto. Veja agora o que foi notícia no Diário da Câmara Municipal nesta quarta-feira. Em 1º de outubro é celebrado o Dia do Vereador. O Diário da Câmara Municipal traz uma reportagem sobre as atribuições dos parlamentares. A seção da tribuna traz a opinião dos vereadores sobre temas de interesse público discutidos em plenário. CPI dos ônibus. Comissão divulga calendário de convocação. Câmara divulga estudo técnico sobre normas de sustentabilidade do município. Foi aprovado no plenário da Câmara Municipal o projeto de lei que regulamenta as atividades dos mototaxistas. Veja com a repórter Simone Braga, que traz os destaques do Legislativo Carioca nesta quarta-feira. Na sessão plenária desta quarta-feira, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que autoriza o serviço de transporte de passageiros por meio de motocicleta na cidade do Rio de Janeiro. O projeto recebeu 3 emendas. A vereadora Marielle Franco falou sobre uma das emendas apresentadas que não foi aprovada. O que a gente apresentou era a retirada da certidão e a apresentação de MEI e certidão no INSS, que são gratuitos, né, e não com custo. A gente queria desburocratizar o projeto no sentido do acesso aos mototaxistas. Mas, felizmente, independente da emenda, acho que o fundamental é a aprovação da regulamentação para esse trabalhador. Esse trabalhador é importante. Vários mototaxistas acompanharam a votação da galeria e, após a aprovação do projeto, eles comemoraram junto com os vereadores em frente à Câmara Municipal. Hoje nós votamos em segunda discussão o projeto de lei complementar número 27, que regulariza a categoria dos mototáxis. Isso era uma luta deles já há mais de um ano que a gente vinha brigando. Existe um decreto que está em vigor do antigo prefeito, ex-prefeito Eduardo Paes. O prefeito Marcelo Crivella ainda manteve esse decreto, mas o decreto é muito frágil. E hoje nós temos o orgulho de sair daqui nessa tarde de hoje com essa vitória muito grande para a categoria. Foi uma grande vitória hoje dos mototáxis, que são uma realidade do Rio de Janeiro, uma vitória minha, do vereador Thiago Carribeiro e do parlamento. Hoje os mototáxis são uma realidade no Rio de Janeiro, em grande parte são milhares de jovens que moram em localidades carentes, que têm ali a sua oportunidade de emprego. E o nosso papel é esse, aqui na Câmara, das nossas principais bandeiras é a geração de emprego. E hoje tivemos uma vitória, mas a luta não acabou. Isso é uma vitória da categoria, uma categoria que já está cansada de ser massacrada, de ser chamada de mototráfico e outras balelas mais, que a categoria, enfim, chegou à tua vitória. Então hoje a categoria do mototáxi vive o grande momento e podemos hoje em dia sair do nosso ponto com um documento bonitinho e hoje em dia temos uma profissão concretizada. A Câmara Municipal abriu as portas para receber uma exposição que retrata a visão de mundo de um casal de artistas plásticos. A reportagem é de Vitor Gagliardo e Renato Chapô. O que há por trás dessa porta ou daquela janela? Não há uma resposta padrão? Cada um está livre para tirar suas próprias conclusões. Para Edoardo Pacelli, o autor dessas obras, o sentido é: acho que sei o que está lá atrás. E em parte tem a minha alma. Essas são algumas das obras da exposição Lua entre o Imo e o Âmago, que está em cartaz na Câmara Municipal. As pinturas representam as visões do mundo dos artistas Eduardo e da sua mulher Eunice Cury. E eu sinto na pintura essa necessidade de jogar a música, de jogar os gestos que a gente usa. E as cores naturalmente vêm e nascem. Tentamos, através da pintura, de dar tudo o que está dentro de nós. É uma coisa, é como dizer, gritar, deixar soltar a voz que está dentro de nós e que a gente não consegue comunicar com palavras. E a gente consegue com as cores e com a pintura. Esse casal ficou impressionado com as pinturas. É uma exposição lindíssima de artistas maravilhosos, artistas que têm
Nós temos um carinho muito grande e são talentosíssimos. A cada obra a gente se encanta, se envolve, são preciosidades. A forma de ela expor a natureza também está muito bonita também, a coisa parece que a gente se transporta para a imagem, pela situação, muito interessante também. A mostra foi uma iniciativa do vereador Leonel Brizola. Ele pretende aproveitar o espaço da Câmara Municipal para abrigar mais exposições. Eu acho que a Câmara de Vereadores ela tinha que ser mais aproveitada para aproximar a população. Que elas possam visitar a Câmara de Vereadores, conhecer a história da cidade, a história do país. Há 2 meses do Natal, os candidatos a bons velhinhos já estão na sala de aula. É que começaram as aulas da tradicional escola que forma Papais Noéis. No curso, dicas de como ficar mais simpático e agradar a criançada. A repórter Simone Braga foi até a escola e acabou contagiada pelo clima de Natal. Não basta ter apenas a barba longa e branca. Para representar um personagem tão popular e importante, exige criatividade e muito preparo. Você, para ser Papai Noel, não é só ter a aparência. Você tem que ter um jogo de cintura, né? Então, existe uma forma deles selecionarem, porque a escola de Papai Noel é um tablado. É um tablado que quando você está querendo aquele papel, você tem que se prontificar a fazê-lo, né? E para não fazer feio no Natal, seu Adelino procurou o curso de Papai Noel. A primeira vez que eu venho aqui de Papai Noel, deixei a barba crescer, que era para isso mesmo. E eu estou gostando muito. Encontrei uns amigos meus que fazem novela comigo, figuração. Então eu tô achando legal. Vai investir no personagem agora? Ah, sim, vou investir. Tá combinado. Agora, se Deus ajudar, todo ano eu estou aqui. Há 30 anos fazendo o personagem e há 24 anos ensinando os novatos, Limachem Xerém criou o curso para formar Papais Noéis. Até hoje, mais de 500 alunos já foram formados pela Escola de Papai Noel. Novidade mesmo na escola, esse ano nós convidamos uma colega, uma psicóloga, para orientar o bom velhinho na hora das respostas difíceis das crianças. Que nós temos que deixar a criança bem informada, não podemos tirar o lúdico da criança. Então a psicóloga vai funcionar desse jeito, ela vai tentar orientar os bons velhinhos para que dê a resposta certa sem deixar a criança sem resposta. O curso tem duração de 1 mês. Nas aulas, os alunos recebem ensinamentos de improvisação, dicção, postura, figurino e também realizam diversos exercícios teatrais e musicais. Tem que às vezes entrar no outro ritmo para poder dar aquela acordada. Ih, Natal chegou! Tem que ser diferente. Olha só. Botei meu sapatinho na janela do quintal. Oi! O húngaro Lohand mora há 26 anos em Manaus e há 3 anos faz trabalhos como Papai Noel. Para se aprimorar e melhorar o currículo, ele veio ao Rio somente para fazer o curso. Estou primeira vez nesse curso aqui no Rio de Janeiro. Eu sou natural da Amazonas, Manaus. Eu e a minha esposa viemos aqui para fazer esse curso, para melhorar meu currículo. Como é que é enfrentar o calor de 40 graus na roupa do Papai Noel? Essa aí é uma questão assim que tem que ter muita coração para aguentar essa roupa, para vestir durante o tempo que a gente vai precisar trabalhar. Mas acho que é o mínimo coisa para ter essa gratificação das crianças, para receber esse calor deles, nós entregando os presentes, recebendo o carinho deles. Em meio a tanta energia natalina, é impossível a repórter ficar de fora desse clima de Natal. Afinal de contas, o Papai Noel não faz apenas a alegria das crianças. A figura do bom velhinho também ajuda esses alunos de barba branca a driblar a crise. A maioria dos alunos são desempregados e aposentados, que além do entretenimento, aproveitam a época para conseguir uma renda extra. A diferença esse ano, do ano passado para esse, é que é a crise, né? A crise está realmente forçando
as pessoas que já estão aposentadas arrumar um extra no Natal. E não é diferente para o Papai Noel. Os bons velhinhos estão todos de saco vazio, então eles precisam encher o saco e então estão vindo para a escola de Papai Noel. Durante os 40 dias que antecedem o Natal, eles podem faturar até R$15 mil. Aproveitar ou complementar nossa aposentadoria, né? Isso é bom. E no final, uma coisa é certa para todos esses Papais Noéis. Todo esforço vale a pena quando eles recebem o carinho das crianças. As cartinhas, os abraços, tem criança que não quer parar de sair de lá, vai e volta, vai e volta. Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima.